Olá, queridos. Nossa aula falará sobre problemas ambientais. Essa é a nossa temática de agora. Em relação a problemas ambientais, nós temos um conjunto de situações que alteram a qualidade de vida sobre a área continental, sobre o nosso espaço de moradia, né? Entre estes, nós vamos destacar os principais problemas que envolvem as áreas urbanas, que envolvem as cidades. Chuva ácida, ela está associada principalmente a gases de origem industrial. A chuva ácida é quando, através de poluentes, eu acentuo a acidez dessa precipitação. Ela muitas vezes é chamada de chuva transfronteiriça, porque a condição de ventos empurra a condição de acidez para áreas que nem sempre são áreas de poluição atmosférica. Ela acaba gerando uma erosão química em torno de esculturas, de praças, de construções, como a imagem que vocês estão vendo. Olhem essa gárgula, né? Essa chuva transfronteiriça, ela acaba lançando sobre os espaços uma condição de gases que, aglutinados com a água, né, acabam gerando, então, maior destruição. Sob a condição humana, ela pode afetar, dependendo do índice dessa acidez, gerando alergias, gerando resultados, né, de efeitos químicos. Ela está associada, então, à Revolução Industrial. Quanto maior for a área de poluição industrial, maior vai ser o efeito da chuva ácida. Prof, ela pode ser natural? Pode. Vulcões, quando entram em erupção, dependendo da quantidade de enxofre que eles liberam, eles podem gerar essas chuvas ácidas também. Assim como nós vamos ter as queimadas, né, nós vamos ter outros fatores que podem vir a gerar naturalmente. Mas o principal fator vai ser a industrialização. Ela está associada, né, fortemente aos gases industriais. A inversão térmica, ela é gerada também por poluentes atmosféricos. Normalmente, o ar quente é mais leve, ele sobe, o ar frio é mais pesado, ele desce. E eu tenho a circulação atmosférica e a renovação do ar. Em áreas com forte poluente, olha essa imagem de São Paulo. O ar frio desce, mas fica preso numa barreira de poluentes, gerando, então, esse fenômeno. Quando nós observamos essa imagem de São Paulo, é visível a poluição na atmosfera. É cinza, né? Quando ela ocorre? Ela ocorre principalmente no período de inverno, dura 2, 3 dias. E quando precipita, claro que vai precipitar uma chuva escura, muitas vezes nós chamamos de chuva negra, né? E uma chuva mais ácida que o normal. Olhem, essa imagem também é de São Paulo. É visível, né? A condição de poluição. Só São Paulo, professora? Não. Nós vamos ter na Mongólia, nós vamos ter na China, nós vamos ter no Rio de Janeiro, nós vamos ter na Cidade do México, nós vamos ter em vários locais. Ela está associada ao desenvolvimento urbano e o desenvolvimento industrial, excesso de poluentes, de queimas de combustíveis fósseis, gases industriais, que vão gerando, né, esse particulado na atmosfera, que nós chamamos, então, de inversão térmica. A China é um dos países mais afetados por inversão térmica. Ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são um fenômeno ocasionado nas áreas centrais das grandes cidades. Eu vou ter excesso de concreto, excesso de circulação de pessoas, excesso de permeabilização de solo, de circulação de veículos, que acabam gerando uma concentração de calor no microclima, né, na região central das cidades. Os centros das grandes cidades sempre serão mais quentes que as áreas periféricas dela. O que influencia aqui? Prédios, que vão afetar a circulação dos ventos, impermeabilização de solo, circulação de pessoas, de veículos,
Então, eu tenho aqui uma concentração de calor maior nessas regiões. Como é que eu trabalho para reduzir essa ilha de calor? Esse aqui é um bosque em Singapura, numa das áreas centrais da ilha, né? Lembrando que Singapura é um país de uma cidade só, para poder absorver calor. Então, existem muitos projetos hoje, principalmente na Ásia, nós vemos isso, para a absorção de poluentes e de temperatura. Esse bosque, o verde, os mananciais líquidos, né, hídricos, vão gerar a absorção de calor e diminuir essa condição de temperatura. Olha esse prédio com um jardim vertical, também o objetivo dele é absorver, também é asiático esse prédio, é absorver calor. Novamente, quanto mais área verde, menor vai ser a condição de propagação desse calor. Prédios inteiros sendo adaptados com jardins, enormes paredes para reduzir. Esse aqui é um prédio, se eu não me engano, chinês. Isso fica na parte mais elevada do prédio. Eu fico pensando a capacidade de engenharia para suportar o peso de um jardim vertical desse com as cachoeiras programadas, né? Deve ser um colosso na área da arquitetura. Então, a solução para as ilhas de calor são as paredes verdes, os muros verdes, as coberturas de jardins verticais. Questão do saneamento básico. Saneamento é outro problema que afeta também as áreas das cidades. Esgoto a céu aberto, águas paradas, poluídas, propagação de doenças, febre tifoide, viroses, né? A questão de dengue. Então, eu tenho aqui uma acumulação de água imprópria para convivência junto com as pessoas. Olhem o circo dos horrores que é essa imagem. Eu tenho um lixão, né, um depósito de lixo, e as crianças estão brincando com essa água, estão tomando banho, na verdade. Essa imagem é da Índia. As consequências dessa falta de saneamento. Primeiro, propagação de doenças. Eu tenho uma propagação muito forte e as crianças vão ser as mais afetadas. A outra, ela sempre vai estar associada ao racismo ambiental. Ela vai estar associada às áreas mais pobres, às áreas excluídas de investimentos. Ela vai estar comprometendo recursos hídricos, tanto os rios, lagos, represas, quanto os lençóis subterrâneos. Ela gera uma poluição, ela é fruto, né, de uma poluição, e ela acaba tornando uma área bastante improdutiva a partir do momento que ela gera essas doenças. Isso é Brasil. Poluição sonora. O nome já diz. Eu tenho um conjunto de ruídos que acabam afetando de forma significativa a qualidade de vida humana. Nós vamos ter aqui a saúde física e a mental sendo afetada por poluição sonora. E aí pode ser várias, né? Podem ser motores, podem ser buzinas, apitos, músicas, áreas de construção, ruídos geral que podem causar tanto esse abalo físico quanto mental nas pessoas. Eu sou bastante afetada pelo ruído, queridos. Confesso a vocês que é algo que me afeta profundamente a minha instabilidade emocional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vamos ter o OMS considerando que um som não deve ficar acima de 50 decibéis, para que não cause dano ao ouvido, né? Se o barulho for superior a isso, nós vamos ter dificuldades diversas, falta de concentração, estresse sendo gerado, dificuldades de processamento de informação. Acima de 65 decibéis, nós vamos poder ter já consequências nos indicadores nossos de imunidade, colesterol, de dor.
Acima de 70 decibéis, já começa a afetar o corpo através de zumbidos, tonturas, surdez. Acima de 140, destrói os tímpanos. Eu coloquei aqui uma tabelinha só para a gente poder entender. Uma das maiores torturas, né, é torneira gotejando. Então, uma torneira gotejante, ela vai ser de 50 decibéis. O problema maior dela não é o barulho, né? É a continuidade da gota. Uma música baixa, em torno de 40. Um restaurante com muita gente falando, talheres, pratos sendo movimentados em torno de 70. Observem que já passou do limite do saudável, né? Secador de cabelo, 90. Caminhão, 110. Britadeira e caminhão está no mesmo. Uma buzina de automóvel está no mesmo nível. Um avião, uma turbina de um avião, 130. Um show musical, próxima caixa de som, 130. E uma arma de fogo, 140, podendo gerar surdez, né? Outra poluição urbana é a poluição visual. Eu tenho excesso de informação sobre marquises, sobre espaços urbanos. Muito comum em áreas da Ásia. Nós vamos ter Japão, um país muito afetado com poluição visual, um dos principais, né? Nós vamos ter áreas asiáticas com excesso de informação. Essa rua aqui é uma rua, se eu não me engano, no Japão. Nós vamos ter aqui intervenções no espaço urbano que comprometem a qualidade de vida, como, por exemplo, pichações, riscos, sujeiras, que acabam afetando visualmente o espaço. Hoje existem vários projetos para transformar essas pichações em áreas artísticas. E aí reduz a poluição visual, aumenta a qualidade de vida, porque o belo ele é prazeroso para quem vê e há uma satisfação, né, nessas passagens. Aqui continua sendo poluição visual, período eleitoral é muito comum, papéis, santinhos, como nós chamamos, né? Nesse caso aqui, nós tivemos uma senhora que escorregou nesses santinhos e quebrou se eu não me engano, foi uma perna ou foi o tornozelo, porque acaba comprometendo significativamente a qualidade, né? Hoje, o político na nossa cidade que fizer esse tipo de entrega de santinhos, ele pode ser punido legalmente. Olha a poluição. Foca-se aqui principalmente no período eleitoral, né? Porque é o mais comum essas distribuições. Esse ano nós não observamos isso sobre a cidade de Joinville. O lixo urbano. O lixo urbano é gerado pelos efluentes sólidos que nós utilizamos e descartamos, né? Aqui ele pode ter várias formas. Esse lixo não precisa ser sólido. Ele pode ter origem gasosa, ele pode ter origem líquida, através do churume, através dos gases, né? Dependendo do tipo de lixo, eu tenho uma forma de descarte. Lixões hoje no Brasil, eles são proibidos, apesar de ainda existentes. Os aterros sanitários, eles passam a controlar a condição dos gases, a controlar o churume, por isso eles são mais indicados, não comprometem a condição do lençol freático, e nós vamos ter ainda a condição dos incineradores e dos aterros industriais, com destinos para lixos químicos hospitalares e de origem industrial. Então, eu posso, em relação a esse lixo urbano, estar associando ele a lixões, que mesmo proibido ainda são existentes, aos aterros sanitários e os aterros controlados, a incineração, a reciclagem, a compostagem e os aterros industriais. Queridos, essa é a nossa aula sobre problemas ambientais. Beijo imenso no coração de vocês.